assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas está machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo, leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela. Porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra. Só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão. Todo mundo fica impressionado com o novo Soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do Soluço descobre onde o Banguela está escondido e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O Estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o Soluço, junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos, eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado. Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o Soluço. Ele é o filho do chefão da vila, o Estoico. O Estoico é grandão, fortão, corajoso, e quer que o filho seja igual a ele. Só que o Soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas, e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo está treinando espada, escudo e machado, o Soluço está inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o Soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele.
uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão. É um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o Soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o Soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem tá pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O Soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o Soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco? O dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o Soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O Soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O Soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o Soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotlout e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o Soluço agora tem um segredo. Ele tá conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk tá aprendendo a lutar contra dragões, o Soluço tá fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é, os dois estão ficando cada vez mais próximos. O Soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe, como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o Soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí. Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o Soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o Soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos? Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil, outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o Soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o Soluço um zero à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo. E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o Soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar pra todo mundo, diz que ele tá traindo a vila. Mas o Soluço insiste. Você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela pra dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante, centenas de dragões juntos. E de novo, nada é como eles pensavam.
Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o Soluço tinha razão o tempo todo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas está machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo, leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela. Porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra. Só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão. Todo mundo fica impressionado com o novo Soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do Soluço descobre onde o Banguela está escondido e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O Estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o Soluço, junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado. Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o Soluço. Ele é o filho do chefão da vila, o Estoico. O Estoico é grandão, fortão, corajoso, e quer que o filho seja igual a ele. Só que o Soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas, e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo está treinando espada, escudo e machado,
O Soluço tá inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o Soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele, uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão. É um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o Soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o Soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem tá pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O Soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o Soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco, o dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o Soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O Soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O Soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o Soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotloud e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o Soluço agora tem um segredo. Ele tá conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk tá aprendendo a lutar contra dragões, o Soluço tá fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é. Os dois estão ficando cada vez mais próximos. O Soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe. Como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o Soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí. Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o Soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o Soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos? Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil, outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o Soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o Soluço um zero à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo. E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o Soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar pra todo mundo, diz que ele tá traindo a vila.
Mas o Soluço insiste. Você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela para dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante. Centenas de dragões juntos. E, de novo, nada é como eles pensavam. Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o Soluço tinha razão o tempo todo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas tá machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo. Leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela, porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra, só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão. Todo mundo fica impressionado com o novo Soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do Soluço descobre onde o Banguela está escondido e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O Estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o Soluço, junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado. Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o Soluço. Ele é o filho do chefão da vila,
O estoico. O estoico é grandão, fortão, corajoso e quer que o filho seja igual a ele. Só que o soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo está treinando espada, escudo e machado, o soluço está inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele, uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão, é um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem está pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco? O dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotlaut e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o soluço agora tem um segredo. Ele está conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk está aprendendo a lutar contra dragões, o soluço está fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é, os dois estão ficando cada vez mais próximos. O soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe. Como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí. Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos? Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil, outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o soluço um 0 à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo.
E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o Soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar para todo mundo, diz que ele tá traindo a vila. Mas o Soluço insiste, você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela para dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante, centenas de dragões juntos. E de novo, nada é como eles pensavam. Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o Soluço tinha razão o tempo todo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas está machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo, leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela, porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra, só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão. Todo mundo fica impressionado com o novo Soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do Soluço descobre onde o Banguela está escondido e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O Estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o Soluço, junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado,
Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o Soluço. Ele é o filho do chefão da vila, o Estoico. O Estoico é grandão, fortão, corajoso, e quer que o filho seja igual a ele. Só que o Soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas, e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo tá treinando espada, escudo e machado, o Soluço tá inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o Soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele, uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão, é um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o Soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o Soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem tá pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O Soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o Soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco? O dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o Soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O Soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O Soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o Estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o Soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotlaut e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o Soluço agora tem um segredo. Ele tá conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk tá aprendendo a lutar contra dragões, o Soluço tá fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é. Os dois estão ficando cada vez mais próximos. O Soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe. Como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o Soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí. Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o Soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o Soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos? Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil,
outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o soluço um 0 à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo. E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar pra todo mundo, diz que ele tá traindo a vila. Mas o soluço insiste. Você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela pra dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante, centenas de dragões juntos. E de novo, nada é como eles pensavam. Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o soluço tinha razão o tempo todo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas tá machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo, leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela, porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra, só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão. Todo mundo fica impressionado com o novo Soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do Soluço descobre onde o Banguela está escondido e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O Estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o Soluço
Junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado. Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o Soluço. Ele é o filho do chefão da vila, o Estoico. O Estoico é grandão, fortão, corajoso, e quer que o filho seja igual a ele. Só que o Soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas, e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo está treinando espada, escudo e machado, o Soluço está inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o Soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele, uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão, é um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o Soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o Soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem tá pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O Soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o Soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco? O dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o Soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O Soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O Soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o Estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o Soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotlaut e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o Soluço agora tem um segredo. Ele está conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk está aprendendo a lutar contra dragões, o Soluço está fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é. Os dois estão ficando cada vez mais próximos. O Soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe. Como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o Soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí. Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o Soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o Soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos?
Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil, outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o soluço um 0 à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo. E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar pra todo mundo, diz que ele tá traindo a vila. Mas o soluço insiste. Você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela pra dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante. Centenas de dragões juntos. E, de novo, nada é como eles pensavam. Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o soluço tinha razão o tempo todo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas está machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo, leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela, porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra, só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão. Todo mundo fica impressionado com o novo Soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do Soluço descobre onde o Banguela está escondido.
e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o Soluço, junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado. Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o Soluço. Ele é o filho do chefão da vila, o estoico. O estoico é grandão, fortão, corajoso, e quer que o filho seja igual a ele. Só que o Soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas, e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo está treinando espada, escudo e machado, o Soluço está inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o Soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele, uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão, é um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o Soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o Soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem tá pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O Soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o Soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco? O dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o Soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O Soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O Soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o Soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotlaut e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o Soluço agora tem um segredo. Ele tá conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk tá aprendendo a lutar contra dragões, o Soluço tá fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é, os dois estão ficando cada vez mais próximos. O Soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe, como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o Soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí.
Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos? Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil, outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o soluço um 0 à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo. E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar pra todo mundo, diz que ele tá traindo a vila. Mas o soluço insiste. Você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela pra dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante, centenas de dragões juntos. E de novo, nada é como eles pensavam. Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o soluço tinha razão o tempo todo. Conheça a história de uma ilha onde todo mundo é guerreiro, onde o seu maior trabalho é lutar contra dragões. Pois é, essa é a vida dos vikings da ilha de Berk, onde começa a história de como treinar o seu dragão. Lá, ninguém tem tempo para brincadeira. A vila vive em guerra com essas criaturas gigantes, voadoras e que soltam fogo. Todo mundo acredita que dragões são perigosos e precisam ser eliminados. Agora imagina crescer nesse lugar e ser bem diferente de todo mundo. Aí entra o Soluço, o nosso personagem principal. Ele é magrelo, atrapalhado e nada bom de briga. Enquanto o pai dele, o estoico chefão da vila, chamado Estoico inclusive, é grandão, corajoso e quer que o filho vire um grande matador de dragões, o Soluço sonha com outra coisa. Ele é mais de inventar coisas, pensar diferente. Só que ninguém entende isso, e ele vive tentando provar que também pode ser um viking de verdade. Um dia, durante mais um ataque de dragões, o Soluço resolve mostrar serviço. Ele usa uma das invenções malucas dele e consegue derrubar um dragão que ninguém nunca viu de perto, um Fúria da Noite. Esse tipo de dragão é raríssimo, voa muito rápido e ninguém nunca conseguiu capturar um. Mas ele consegue. Só que tem um problema, ninguém acredita nele. Então, o Soluço vai sozinho até a floresta para encontrar o tal dragão e provar que tá falando a verdade. E adivinha? Ele acha. Mas aí acontece algo que muda tudo. Ele vê o dragão caído, preso, indefeso, e não consegue matá-lo. Em vez disso, ele solta o dragão. É aí que a história começa a ficar diferente de tudo que o Soluço já conhecia. O dragão sobrevive, mas tá machucado, sem conseguir voar direito porque perdeu parte da cauda. O Soluço começa a visitar ele em segredo, leva comida, observa, tenta entender como ele funciona. E aí nasce uma amizade inacreditável entre um garoto viking e um dragão que todo mundo achava ser o mais perigoso de todos. O Soluço dá um nome para ele, Banguela, porque mesmo sendo assustador, o bicho não tem dentes à mostra, só aparece quando ele quer. Enquanto isso, o Soluço é obrigado a participar de um treinamento para virar um guerreiro matador de dragões. Mas agora que ele conhece o Banguela, começa a perceber que os dragões não são maus. Eles só estão se defendendo. E aos poucos, ele vai usando o que aprendeu com o Banguela para se sair bem nos testes, mas sem machucar nenhum dragão.
Todo mundo fica impressionado com o novo soluço, até a Astrid, uma garota viking durona, que começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Quando a Astrid descobre o segredo, ela quer contar para todo mundo, mas depois de conhecer o Banguela, ela também entende que os dragões não são como todos pensavam. Só que aí vem o grande problema. O pai do soluço descobre onde o Banguela está escondido e usa ele como isca para chegar até o ninho dos dragões, achando que vai acabar com a guerra de uma vez por todas. Mas o que eles encontram lá é ainda pior. Um dragão gigantesco que manda nos outros e obriga todos os dragões a roubarem comida para ele. O estoico e os outros vikings acabam em apuros, e o soluço, junto com a Astrid e seus amigos, monta um plano para salvar o dia. Ele até constrói uma asa nova para o Banguela conseguir voar direito, e juntos eles enfrentam o dragão chefão numa batalha de tirar o fôlego. Berk é uma ilha onde todo mundo é viking. E o que tem de diferente lá? Bom, tem dragão por todo lado. Isso mesmo, dragões de verdade, de todos os tamanhos, tipos e com vários poderes. E esses dragões vivem atacando a vila, roubando comida, queimando as casas, e os vikings passam a vida inteira tentando lutar contra eles. Isso é meio que o esporte oficial da ilha. Aí, no meio dessa confusão toda, tem o soluço. Ele é o filho do chefão da vila, o estoico. O estoico é grandão, fortão, corajoso, e quer que o filho seja igual a ele. Só que o soluço é o completo oposto. Ele é magrinho, vive tropeçando nas próprias pernas, e não tem o menor jeito para ser guerreiro. Enquanto todo mundo está treinando espada, escudo e machado, o soluço está inventando máquinas e ferramentas malucas. Ele não quer machucar ninguém, muito menos dragões. O problema é que ninguém leva o soluço a sério. Nem o pai dele acredita que um dia ele vai virar um viking de verdade. Mas o garoto não desiste. Ele quer mostrar que também pode ser útil na luta contra os dragões, do jeito dele. Então, durante um ataque super caótico na vila, ele aproveita a confusão para usar uma das invenções dele, uma catapulta que lança uma rede. E adivinha? Ele acerta um dragão, mas não é qualquer dragão. É um Fúria da Noite. O Fúria da Noite é um dragão lendário. Ninguém nunca viu ele direito, porque ele é rápido demais e ataca no escuro. Dizem que é impossível capturar um desses, mas o soluço, com toda sua engenhoca, consegue derrubar um. Só que quando ele vai contar para todo mundo, ninguém acredita. O pessoal acha que ele está inventando só para chamar atenção. Mesmo assim, o soluço não desiste. Ele vai sozinho até a floresta onde o dragão caiu para tentar encontrar o tal Fúria da Noite. E encontra, lá, preso numa clareira, tá o dragão caído, com os olhos arregalados e uma cara de quem tá pronto para atacar. Só que aí acontece algo inesperado. O soluço levanta a faca, mas não consegue fazer nada. Ele olha no olho do dragão e percebe que ele tá com medo. E então, ele solta o bicho. Sim, o soluço solta o dragão que todo mundo morre de medo. E o mais louco? O dragão não ataca ele. Ele só olha bem fundo, dá um grito e voa. Ou melhor, tenta voar. Porque quando o soluço vai atrás dele, descobre que o Fúria da Noite tá com a cauda danificada. Ele não consegue voar direito, não consegue caçar, não consegue sobreviver sozinho. O soluço fica curioso, começa a observar o dragão de longe todos os dias. Leva peixe para ele comer, tenta se aproximar devagarzinho. No começo, o dragão é arisco, fica na defensiva, mas aos poucos vai rolando uma conexão. O soluço percebe que o dragão não é mau, só tá assustado. E o dragão percebe que o garoto não quer machucar ele. Essa é a parte mais bonita do começo da história. Uma amizade impossível começa a nascer ali, bem no meio da floresta. Enquanto isso, lá na vila, o estoico decide que é hora do filho parar de fugir das responsabilidades. Então ele inscreve o soluço no treinamento oficial de combate a dragões. Isso mesmo, agora o garoto vai ter que enfrentar dragões de verdade na arena, junto com outros jovens vikings como a durona Astrid, o valentão Snotlaut e os gêmeos maluquinhos Tufnut e Ruffnut. Só que o soluço agora tem um segredo. Ele está conhecendo os dragões de verdade, não como monstros, mas como criaturas incríveis, e isso muda tudo. Enquanto todo mundo em Berk está aprendendo a lutar contra dragões, o soluço está fazendo o contrário. Lembra do Banguela? O Fúria da Noite que ele encontrou na floresta? Pois é, os dois estão ficando cada vez mais próximos. O soluço começa a estudar tudo sobre ele. Descobre como ele se comporta, o que ele come, spoiler, peixe.
como ele reage aos movimentos, o que assusta ele, o que acalma. É como se ele estivesse aprendendo a ser amigo de um dragão, coisa que ninguém jamais pensou ser possível. Só que tem um problema. O Banguela tá com a cauda danificada, lembra? E sem a parte que falta, ele não consegue voar. Então o Soluço faz o quê? Vai lá e começa a construir uma peça nova, como se fosse uma prótese para a cauda. E não para por aí. Ele cria um sistema de controle que só funciona com ele montado em cima, guiando o voo. Ou seja, o dragão não voa sem o Soluço. Eles têm que confiar um no outro. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Enquanto isso, nos treinos com os outros jovens vikings, o Soluço começa a se destacar. Lembra que ele era o mais atrapalhado de todos? Agora ele é o que mais se dá bem nas lutas contra os dragões. Mas tem um segredo aí. Ele não tá lutando de verdade. Ele tá usando o que aprendeu com o Banguela para entender os outros dragões também. Ele percebe que cada tipo de dragão tem um ponto fraco ou algo que pode acalmar ele. Tipo, um se assusta fácil, outro adora ser coçado no pescoço, outro tem medo de plantas específicas. E em vez de brigar, o Soluço só resolve, sem violência. A galera fica passada. Até a Astrid, que no começo achava o Soluço um 0 à esquerda, começa a desconfiar. Tipo, como é que ele, do nada, virou o melhor da turma? Alguma coisa ele tá escondendo. E tá mesmo. E aí vem o momento bomba. A Astrid decide seguir o Soluço pela floresta e acaba descobrindo tudo. Ela vê o Banguela, vê os dois brincando, voando juntos, como se fossem melhores amigos. No começo, ela fica furiosa, grita, ameaça contar pra todo mundo, diz que ele tá traindo a vila. Mas o Soluço insiste. Você precisa conhecer ele de verdade. E leva ela pra dar um voo com o Banguela. E aí, tudo muda. O voo é lindo. Eles voam alto, passam por nuvens, mergulham entre montanhas, até que chegam num lugar cheio de dragões. É um tipo de ninho gigante. Centenas de dragões juntos. E, de novo, nada é como eles pensavam. Os dragões não são malvados. Eles vivem ali, juntos, como um bando. Mas tem algo estranho. Eles entram carregando comida e saem voando sem ela. Ninguém fica com nada. Por quê? A resposta vem logo. Um dragão enorme aparece nas sombras. Tão grande que parece uma montanha viva. Esse é o verdadeiro chefe dos dragões. Os outros dragões não atacam Berk porque querem. Eles estão sendo obrigados a roubar comida para esse monstrão, que comanda tudo com medo. Se não alimentarem ele, são devorados. A Astrid entende a situação. Ela vê que os dragões são vítimas, não vilões, e percebe que o Soluço tinha razão o tempo todo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.